Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai ver uma coisa diferente aqui, o fundo KNCA11, é um fundo agro, não é um fundo imobiliário, é um fundo agro. Muitas pessoas têm perguntado aí pela internet sobre fundos agro, então a gente vai ver o relatório gerencial aqui do fundo agro da Quinea, o relatório de maio de 2022, então fica ligado até o final do vídeo para saber as informações sobre esse fundo e se vale a pena ou não investir em fundos agro. E bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo aqui para ajudar na divulgação do nosso trabalho. E aqui, qual que é o objetivo desse fundo, né? Então, o portfólio é dedicado ao investimento em valores mobiliários, especialmente em certificados de recebíveis do agronegócio, então são CRAs, certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, que a gente já vê aí também em vários fundos imobiliários, cotas de FIAGRO, então outras cotas de outros fundos de agronegócio, letras de crédito do agronegócio, que são as LCAs, e as LCIs. Esses dois últimos aqui a gente até encontra em alguns bancos, né? Inclusive bancos grandes aí, como Itaú, Banco do Brasil, Bradesco. E aqui a gente vê o patrimônio líquido do fundo, 514 milhões de reais. Você vê que já é um fundo muito grande, apesar da gente mal ouvir falar sobre esse tipo de coisa, é um fundo já grande aí. É a força da Quinea que faz com que tenha essa potência aí no patrimônio líquido. São 5.776 cotistas. Os dividendos a pagar aqui no dia 13/6 de R$ 1,44 por cota. A cota patrimonial fechou lá dia 31/5 de 2022 em R$ 100,94 e a cota mercado aqui fechou o mesmo dia em R$ 108,50 e a gente continua aqui a liquidez média diária de R$ 1.200.000, já é uma liquidez média interessante para um fundo que tem esse tamanho e um fundo recente, não é um veículo tão difundido ainda, os fundos de agronegócio aqui. Eu vou pedir, comenta aí já se você já investe, se você já arriscou aqui investir em algum FIAGRO ou não, e eu vou lembrar também que isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo, certo? Eu estou aqui apenas passando algumas informações para você poder tomar suas decisões aí enquanto investidor. Bom, então aqui a palavra do gestor. Então, ao final de maio, o fundo apresentava alocação em ativos-alvo equivalente a 97,2% do seu patrimônio e a parcela remanescente aí dos 2,8% está alocada em instrumentos de caixa. A gente vê aqui que os dividendos referentes a maio, cuja distribuição vai ocorrer no dia 13/6, são de R$ 1,44 por cota, representam uma rentabilidade equivalente aqui a 139% da taxa DI isenta de imposto de renda para as pessoas físicas, se a gente for considerar essa cota de R$ 100,45, lembrando, isso aqui tem relação com o valor patrimonial do fundo e não com o valor sendo negociado em bolsa, tá? Aqui eles continuam com comentário, então aproveitando o início da safra de cana-de-açúcar e em linha com a política de monitoramento do fundo, a equipe de gestão da Quinea visitou no mês de maio a usina Itamaraty. Então foi possível percorrer as áreas agrícolas, industrial, além de atualizar as projeções da safra atual com os executivos da UISA. Então, apesar de um início de safra em ritmo mais lento que o projetado, em linha com o observado em toda a região Centro-Sul, a equipe da Quinea aqui permanece positiva em relação aos resultados esperados para a safra 2022-2023. A gestão seguirá acompanhando a performance da companhia, sempre atenta a eventuais alterações e eventos conjunturais que possam impactar as projeções deles. Lembrando, isso aqui é um tipo de investimento um pouco diferente do que funciona nos fundos imobiliários, apesar de você ter, às vezes, alguma garantia de algum terreno, alguma fazenda, que são, no fim do dia, imóveis, você tem um tipo de negócio diferente, porque quando você pega, por exemplo, uma laje corporativa, um galpão logístico, um prédio de varejo, enfim, você consegue entender um pouco melhor aquele negócio, um prédio, né, vai ser alugado para alguma empresa, vai ser alugado para uma pessoa, vai ser alugado, enfim, para uma série de empresas, e você tem uma noção um pouco melhor. Aqui, além da questão do terreno, você pode ter também esse risco das safras, né? Então você tem um incremento aqui de risco, você tem
outro elemento que é o próprio agronegócio em si. Então, dependendo do FIAGRO, você acaba tendo um risco muito maior, porque você tem uma série de questões aí que você pode ter com relação à parte agrícola do negócio, tá? Então, tem que ficar bem de olho nisso, ainda mais pagando ágio que nem a gente vê nesse fundo aqui. Então, eu vou pedir para você tomar um certo cuidado aqui, estudar melhor. É um tipo de investimento ainda muito novo, muito incipiente. A gente precisa entender um pouco melhor como funciona e é justamente por isso que eu estou trazendo o relatório gerencial aqui. É uma gestora muito grande, é interessante a gente estudar esse tipo de investimento, é uma possibilidade, você vê que ele está pagando bastante de dividend yield, mas não é só de dividend yield que vive o investidor, então a gente tem que tomar cuidado, o risco aqui também é um pouco maior, o risco aqui é um pouco mais diferente daqueles com os quais a gente está acostumado a ver em fundos imobiliários. Aqui a gente tem alguns dados sobre esse FIAGRO, né? O início do fundo foi no dia 18 de outubro de 2021, então não tem nem um ano ainda esse fundo, tá? A taxa de administração é de 1,20% ao ano, não tem taxa de performance, e como eu mencionei já, a Kinea é a gestora desse fundo. Aqui a gente vê algumas imagens, então a vista aérea do pátio industrial da UISA, como a gente pode ver aqui, depósito de fertilizantes que vão ser aplicados ao longo da safra 2022-2023, o pivô de irrigação aqui em área de viveiro de mudas da UISA e a colheita mecanizada. Então, é como eu falei, o negócio que esse tipo de FIAGRO aqui investe é diferente do que um fundo imobiliário investe. Tem muito mais a ver com a parte de safra, tem muito mais a ver com a agricultura em si do que com o terreno só, como a gente vê em alguns fundos imobiliários voltados para a parte de agronegócio. Então, aqui a gestão continua, conforme eles mencionaram, o mês de maio foi marcado pelo primeiro mês da safra sucroalcooleira de 2022-2023 na região Centro-Sul, que iniciou com ritmo de moagem mais lento do que esperado, de acordo com o relatório da Única. 63,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar foram processados até o momento, 26,6% a menos do que no mesmo período da safra anterior, e no mercado internacional e doméstico os preços tanto do açúcar como do etanol mantêm-se em patamares favoráveis, dando suporte às expectativas de margens positivas. Adicionalmente, a gestão permanece atenta às discussões no âmbito político e fiscal referente aos preços dos combustíveis. E aqui um ponto importante, eles destacam que a carteira de ativos permanece adimplente em todas as suas obrigações. Bom, vamos dar uma olhada aqui no resumo da carteira. Então, as carteiras aqui são atualizadas diariamente na página da Kinea, tá? No Kinea Crédito Agro, na seção cota diária. A gente vê que 97,2% alocado em CDI, mais uma taxa aqui de spread, né? 6,05%. O spread médio aqui da curva, 6,24%, e um prazo médio de 3,87 anos. E o caixa aqui está em CDI, tá? Menos o imposto de renda. Com relação à distribuição geográfica, não é tão distribuída assim. Você tem o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Alocação por setor aqui, 97,2% em CDI. E alocação por indexador, açúcar e álcool, 97,2%. Inclusive, eles trocaram aqui, né? A alocação por setor, na verdade, é açúcar e álcool, 97,2%. E a alocação por indexador é o CDI, 97,2%. Teve uma trocazinha aqui nos gráficos. E como é que foi o resultado do fundo? Então, em maio aqui a gente pode ver os resultados, né? Então, o resultado de CRA, 7,7 milhões de reais. O resultado de outros fundos não teve nada. Resultado de instrumento de caixa aqui, 0,2 milhão. Despesas em 600 mil reais. O resultado líquido de 7 milhões e 300 mil reais. Distribuíram aqui 7,3 milhões também no mês. O resultado por cota de R$ 1,42 e uma distribuição de R$ 1,44 por cota. Aqui os rendimentos mensais, então a cota média de ingresso aqui é R$ 100,45. Em maio, o dividendo foi de R$ 1,44, então a taxa DI no período foi de 1,03%, a rentabilidade do fundo foi de 1,43% com relação a essa cota média de ingresso, tá? O percentual dessa rentabilidade foi de 139% da taxa DI e a taxa DI gross up aqui de 164%. Isso aqui, lembrando, é você considerar 15% aí de imposto em cima dessa taxa DI. E como esse fundo é recente, né? Então ele tem basicamente dois devedores aqui, então a usina Itamaraty e o Rio Amambai Agroenergia, e aqui o caixa em títulos públicos federais. As taxas de aquisição foram CDI mais 7% e CDI mais 5,8%.
Aqui a gente tem o quanto está marcado no mercado, certo? 514 milhões de reais e o percentual da carteira em cada um dos ativos aqui está bem concentrada, né? Porque, enfim, não é um fundo tão antigo assim, então ele não conseguiu fazer muitas emissões ainda e diversificar muito seu portfólio. É um portfólio relativamente concentrado, principalmente aqui nesse CRA do Rio Amambaí. Aqui o resumo dos ativos, né? Então, como são só dois ativos, então usina Itamaraty tem açúcar e etanol, eles produzem açúcar e etanol no Mato Grosso. É um CRA baseado na usina sucroalcooleira denominada Itamaraty SA, localizada em Nova Olímpia, no Mato Grosso. A usina possui como grande vantagem competitiva a propriedade de aproximadamente 40 mil hectares de canaviais, garantem 60% do suprimento de cana-de-açúcar da usina. E, além disso, a UISA produz açúcar branco voltado para o mercado doméstico, ou seja, para o Brasil, sendo uma das líderes de mercado do setor do centro-oeste e norte do Brasil. No mercado de etanol, a UISA produz principalmente o etanol anidro, utilizado na mistura da gasolina combustível brasileira. Quais que são as garantias aqui, né? Então, a alienação fiduciária das terras, alienação fiduciária de soqueiras, penhor de cana-de-açúcar e um fundo de reserva, o LTV, de 65%. Só para lembrar, o LTV compreende aí o valor da dívida em relação ao valor do imóvel, no caso aqui, essas alienações que estão em garantia. Então, quanto menor o LTV, menor é o risco da operação que foi estruturada pela securitizadora. E aqui o segundo ativo do fundo, então Rio Amambaí Agroenergia, também açúcar e etanol, Mato Grosso do Sul. É um CRA baseado na usina sucroalcooleira denominada Rio Amambaí Agroenergia, localizada em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Tem uma capacidade de moagem anual de 3,2 milhões aí de toneladas e a usina possui grande flexibilidade operacional em relação ao mix de produção de açúcar e etanol. A empresa possui como diferenciais um modelo de negócios onde aproximadamente 50% do fornecimento de cana é compartilhado com fornecedores locais através de contratos de longo prazo. A RAA possui majoritariamente o açúcar bruto, VHP, voltado para o mercado internacional, e o etanol hidratado, que é utilizado diretamente como combustível nos automóveis brasileiros. Então, pelo menos aqui, o tipo de produto final que essas indústrias produzem são diferenciados, tá? E as garantias, a alienação fiduciária também do terreno industrial da usina, a alienação fiduciária de máquinas e equipamentos, também de soqueiras e cana-de-açúcar, exceção fiduciária de contratos de venda de açúcar e etanol, o LTV de 60%. Então é isso, comenta aí se você gostou desse tipo de vídeo, se quer ver mais Fiagros aqui no canal ou não. Se ficou alguma dúvida com relação ao que a gente viu aqui hoje, eu vou deixar nessa tela final um botão para você assinar o canal caso não tenha se inscrito ainda, uma playlist com fundos imobiliários que a gente já conversou aqui no canal e também um botão com o último vídeo que a gente publicou aqui no canal para você poder assistir, caso queira continuar consumindo esse tipo de conteúdo. Eu agradeço pela sua visualização, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!